Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. São muito bem-vindos ao nosso culto matinal de domingo também, aqueles que sintonizam o nosso canal, que assistem às nossas apresentações de mensagens bíblicas, os nossos cultos. Vocês são todos muito bem-vindos e nós pedimos a Deus que todas essas famílias que compõem aqueles que nos assistem sejam ricamente abençoadas. Vamos ver os pedidos de oração que nós temos para esse dia. Nós vamos orar pelos aniversariantes da semana, que Deus abençoe a todos aqueles que fizeram aniversário, que fizeram aniversário de casamento, que fizeram aniversário de batismo também, que tiveram datas importantes neste período desta semana. Mas também vamos estar orando por pessoas que precisam de oração, que pedem oração. Marcelo pede oração para sua restauração, jovem de nossa igreja. Alexandre, visitante de nossa igreja, que tem estado sendo atendido pelo nosso serviço de ação social, pela Rosa Alexandre, pede oração também pela sua restauração e pela restauração da sua casa. Nós vamos orar pelo esposo da doutora Gurgel. O esposo dela está no hospital Marcílio Dias, acometido da Covid. Nós vamos estar orando também. Nós vamos orar por aqueles da nossa igreja que porventura estejam acometidos da Covid-19. Vamos orar pela saúde deles, pelo pronto restabelecimento deles também. Vamos orar por uma irmã nossa lá dos Estados Unidos, a Olga. Olga é amiga de muitos anos, pede oração pela sua recuperação também do acometimento do Covid-19. Vamos orar pela Cíntia, a pedido do André e da Ellen, orar pelos nossos missionários, pelos profissionais de saúde, pelas autoridades do nosso país, como nós sempre temos orado, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, que nós oremos pelas nossas autoridades. Então vamos orar por todos esses ao final da nossa transmissão. Agora nós vamos estar orando pela pregação desta manhã do nosso culto matinal da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. É muito bom podermos estar juntos com os recursos da tecnologia, mesmo que ainda não possamos estar pertinho, nos abraçando, nos beijando como gostamos tanto, mas daqui a pouco isso vai acontecer. Vamos orar, vamos observar, vamos ser prudentes, vamos amar o outro, né? Ter a preocupação com o outro também, e certamente Deus vai agir nas nossas vidas. Vamos orar então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos estar orando nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor é bom para nós temos sido abençoados. Eu quero suplicar a Tua proteção sobre nós, suplicar o perdão para os nossos erros, para os nossos pecados, as nossas faltas. Quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, através dos meios de comunicação modernos, de continuarmos compartilhando a palavra de Deus. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós cremos que esta forma de veicular o Teu Evangelho, a Tua palavra, tem movido corações. Te agradeço pelas decisões que já foram declaradas, pelos discipulados que já estamos fazendo, Senhor. Muito obrigado. Quero suplicar que outras pessoas possam conhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, todos os membros da nossa igreja, cada lar, cada relacionamento, Senhor, cada família, Senhor, abençoa, Senhor. Nós sabemos que é um tempo difícil, é um tempo de estresse, é um tempo de falta de paz na vida de muitas pessoas, mas eu quero suplicar que o Teu Espírito Santo habite em nós e que Ele nos abrace com carinho. Traga paz, retire, Senhor, toda a cilada do inimigo que pretenda jogar algum irmão contra o outro, algum esposo contra a esposa e vice-versa, algum familiar. Nós repreendemos em nome de Jesus toda cilada, Senhor.
que nós possamos estar em paz contigo e possamos ser cheios da presença do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, eu suplico que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer essa palavra nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos hoje estar vendo um trecho aí da palavra de Marcos, capítulo 10, um trecho inspirador para nós. Essa mensagem que eu vou trazendo hoje para vocês, ela foi estudada na Bíblia Shed, com os comentários de Russell Shedd, foi também inspirada por obras preciosas de Martin Lloyd-Jones, um teólogo admirável, homem de Deus, e no texto bíblico. E nós vamos então hoje pensar no seguinte: só Jesus Cristo salva. O texto que nós vamos ler, ele vem logo depois daquele episódio que vocês conhecem tão bem, que foi aquele episódio em que um jovem rico chegou até Jesus e conversou com ele, perguntou como poderia ser salvo. Jesus então falou uma série de coisas, ele disse: olha, isso tudo eu tenho feito. Então Jesus disse: olha, vá, venda tudo que tens, dá aos pobres e então me segue. E o texto conta que aquele jovem saiu dali indignado, contrariado. Jesus então viu aquele jovem indo embora, e o texto do Evangelho diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou aquele jovem. E também pensou assim: como é difícil entrar no reino dos céus alguém que tem riquezas. Ou seja, alguém que é apegado às suas próprias riquezas, às suas coisas. Eu quero pensar com vocês algo assim que talvez passe na mente de vocês muitas vezes. Porque talvez vocês pensem assim: puxa, mas se a mensagem do Evangelho é tão maravilhosa, tão verdadeira, será que ela tem falhado por não atrair grandes massas, grandes multidões? Será que a mensagem do Evangelho tem falhado? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que uma igreja honesta, ela não terá nunca a preocupação de pregar uma pregação, falar uma mensagem que satisfaça o gosto da freguesia, o gosto daqueles que querem ouvir o que querem ouvir. O verdadeiro Evangelho vai falar claramente do pecado humano e vai falar claramente que só Jesus Cristo pode salvar a alma eterna do ser humano. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês agora, que eu estou trazendo, ou ela vai atrair você ou vai repelir você. Ela não pode deixar dúvidas. Quem acha que pode se salvar a si mesmo, que pode resolver a sua questão espiritual, que pode ter garantia de vida eterna no céu pelos seus próprios meios, essa pessoa vai ficar contrariada. Se uma pessoa admitir que é pecadora, se uma pessoa entender que está perdida, que ela precisa de Jesus, então essa pessoa vai se agarrar às verdades da Bíblia e às verdades dessa mensagem que eu estou trazendo para você. E eu pergunto o seguinte: quantos de vocês que estão me ouvindo nesta manhã entendem realmente que vocês estão perdidos? Quantos?
Quantos de vocês que ainda não creram em Jesus, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, têm a convicção de que estão perdidos eternamente, que estão separados de Deus? Quantos querem entender que nós só podemos ser salvos pela graça de Jesus, manifestada naquela cruz do Calvário? Queridos, há centenas de igrejas, há centenas, possivelmente milhares de religiões que pregam, que discutem, que tomam o seu tempo, tomam o tempo da população, tratando de questões que não têm absolutamente nenhuma importância, que não são capazes de mudar em nada o destino da eternidade dos homens. Uma vez, eu me lembro muito bem, eu estava almoçando num lugar simples, de beira de rua, um boteco, trabalhando, e no rádio começou uma pregação. E aquela pregação tratava do seguinte assunto: hoje vou ensinar você a trocar o seu anjo da guarda. Trocar o seu anjo da guarda por um anjo mais forte. Motivo daquela pregação. E as pessoas estavam naquele bar, almoçando, ouvindo aquilo. Igrejas que ficam centrando as suas mensagens em questões de usos, de costumes, comprimento da saia maior, menor, maquiagem mais forte, mais fraca, cabelo mais longo, mais curto, preso, solto, tamanho das ofertas, se é grande, se é pequena, sobre dons estranhos, tanta coisa que não tem a menor importância. Igrejas que ficam tratando o povo com sermões que falam sobre enriquecimento, sobre milagres temporários, físicos. Se uma casa está pegando fogo, será que vale a pena as pessoas ali à frente dela estarem discutindo sobre qual vai ser a cor das paredes depois que o fogo for apagado? Ou o importante é apagar o fogo? Tantas igrejas estão discutindo questões completamente irrelevantes. Tantas religiões estão discutindo questões absolutamente irrelevantes. Parece que as pessoas do nosso tempo elas pensam que o homem está realmente evoluindo a cada dia. Se preocupam com o fato de que o homem está cada dia mais civilizado, mais gentil, alguns dizem mais iluminado, mais avançado, com um IDH mais elevado, com mais direitos. Um pensamento de que os homens estão evoluindo para um tipo superior. Mas a realidade, se nós observarmos bem, é que algumas coisas evoluíram, se modernizaram, mas a natureza humana continua exatamente a mesma. Nada melhor do que os nossos antepassados. A consciência moral, por acaso, do homem do nosso tempo, e nós estamos observando isso nos noticiários, essa consciência moral, por acaso, está mais elevada? Há menos inveja? Há menos cobiça nos olhos dos homens, dos políticos, dos desonestos? Será que há menos crises familiares do que havia no passado? Há menos corrupção, menos escândalos, menos egoísmo, menos ódio? E a gente sabe a resposta, a gente sabe que não. Nós, na realidade, podemos pensar assim, nós vivemos ou não, exatamente como nos tempos da escravidão, que era um governo que se centrava no dinheiro. Parece que a questão da natureza humana é o mesmo, e nós vivemos ainda num governo que é chamado de plutocracia, ou seja, um governo centrado no dinheiro. No século XIX havia uma frase
que alguns intelectuais gostavam de dizer que nós transformamos as nossas espadas em arados, falando de uma transformação da humanidade. A realidade é que, se foi assim, agora as pessoas transformaram os arados em fuzis. Há um escândalo por dia, há uma notícia e uma manchete escandalosa substituindo a outra. E se os homens não usam mais espadas, agora eles matam com a sua corrupção. Eles dão canetadas que assinam sentenças injustas, que contratam compras superfaturadas, que promulgam leis desonestas e leis que são contra o povo. A natureza humana continua a mesma. Os pecados, na realidade, são os mesmos, com uma vestimenta diferente. Pensar que a natureza do homem mudou seria supor que nós não precisaríamos mais da intervenção de Deus na vida dos homens. E isto é a maior falácia. Nós precisamos da intervenção divina na nossa vida. Eu quero que você pense muito nisso. Por mais que a propaganda diga que os homens são autossuficientes, que eles evoluíram, que eles estão modernamente mais justos, isso não é verdade. As coisas só mudaram a sua roupagem. Nós precisamos urgentemente de intervenção divina nas nossas vidas. Se a igreja pregar, mas não pregar a absoluta necessidade da intervenção divina na vida das pessoas, ela fará com que as pessoas pensem o seguinte: eu não preciso mais ir à igreja, não preciso mais participar dos cultos, eu não preciso mais ouvir a palavra, eu posso evoluir sozinho, longe da comunhão dos santos. Porque isso é lógica humana. Mas o que Deus ensinou para nós é que o homem não é salvo por qualquer forma de evolução pessoal. Não é salvo por isso. Por qualquer pretensa purificação de si mesmo. O homem é salvo pela graça de Deus. O que é graça? A graça é aquilo que você recebe sem merecer, sem fazer jus. O homem é salvo pela graça de Deus. E essa graça de Deus é que é capaz de causar uma transformação nessa vida. É capaz de levar você ao arrependimento. É capaz de levar você a crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Há um episódio na Bíblia muito interessante, e eu já falei nele muitas vezes porque eu amo essa passagem que está lá em Atos 16, que é a passagem do carcereiro de Filipos. De forma bem objetiva, era um carcereiro, um oficial romano, que cuidava das masmorras de Filipos, masmorras romanas, e ele certamente era um homem de confiança. O seu Deus era César, não cria no Deus Jeová, era César, o imperador, eram os valores materiais daquela sociedade, e aquele homem certamente participou do chicoteamento de Paulo e de Silas, dois missionários preciosos, portadores da palavra de Deus, e aquele homem foi profundamente abalado com um terremoto que aconteceu naquele lugar, libertou os presos, e ele ia se matar porque pensou, todos fugiram, e ele vê que Paulo e Silas, aqueles dois servos de Deus, estavam lá dentro do cárcere, embora o cárcere estivesse aberto, e de lá eles gritaram, não faça isso com você, nós estamos aqui. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam lá dentro. Aquele homem forte, aquele homem poderoso, aquele homem que cria nos valores daquela sociedade, olhava César como o Deus dele. Aquele homem entra, se ajoelha aos pés de Paulo e Silas,
que haviam sido chicoteados, que haviam sido feridos, estavam ali provavelmente nus, ensanguentados, e pergunta: que devo fazer para ser salvo? E aí, Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem tão arrogante, tão certo de si mesmo e dos seus valores, tão certo dos valores daquela sociedade, agora lava as feridas de Paulo, agora quer ouvir o Evangelho, agora alimenta Paulo e Silas, agora leva o Evangelho para sua casa, e toda a sua casa, ele, seus filhos, sua esposa, possivelmente seus servos, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, tendo sofrido uma intervenção divina na sua vida, se arrepende, crê, é batizado, é salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem, ser salvo era uma improbabilidade completa, mas só o poder de Deus é capaz de converter, transformar e salvar pessoas como eu e você. Mas há igrejas que estão apostando que a humanidade está melhorando. E ainda querem ser chamadas de igrejas cristãs, quando apostam nas melhoras do homem. Na realidade, todo homem precisa de intervenção divina na sua vida, se quiser ser salvo. Nós precisamos lembrar do que Jesus e os evangelhos dizem. Eu quero convidar você para que nós leamos um texto aqui de Marcos. Veja aí Marcos 10, versículos 26 e 27. Ok? Marcos 10, 26 e 27. Preste atenção. Que diz assim: eles, os discípulos de Jesus, ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível alcançar a salvação, alcançar a certeza da vida eterna com Deus. É impossível. Mas não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Volte um pouquinho, deixe marcado a sua Bíblia lá em Marcos 10, mas venha comigo em Mateus 5, versículos 43 a 48. Um dos textos do Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 43 a 48. Preste atenção. Palavras de Jesus: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Preste atenção agora. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, perfeito como Deus. Há pessoas que dizem: eu baseio a minha vida nessa declaração de Jesus. É lindo realmente, mas será que há possibilidade de que nós alcancemos essa perfeição? Que exigência tremenda esse texto tem sobre nós, amar os inimigos. Você já pensou nisso? Amar os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem,
Os textos bíblicos vão dizer não adulterar, não cobiçar, não dar falso testemunho, tantas exigências de perfeição. Nós somos então exortados por esse texto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que você poderia dizer a respeito desta palavra? Sede perfeitos como o Pai do céu, perfeito como Deus. Você pode, você consegue, porque se você conseguir, você está salvo por si mesmo. Mas eu quero dizer para você, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não sou capaz. E o texto que nós vimos ali em Marcos, aquele texto de Marcos 10, 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus, tudo é possível. Nós somos então aqueles que são alvo do amor, da misericórdia, do Deus dos impossíveis. Para alguém entrar no reino de Deus pelos seus próprios méritos, ele teria que ser perfeito. Ele teria que renunciar completamente à sua natureza humana. E nós sabemos que isso é impossível. Será que isso é possível? Será que é possível ser perfeito como Deus? Interessante observar que o versículo 26 mostra que os seus discípulos ficaram maravilhados, em algumas versões assombrados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Quem? Ninguém pode ser salvo, a não ser pela misericórdia de Deus, a não ser pela intervenção de Deus na sua vida. Nem o melhor dos homens pode se salvar a si mesmo, quanto mais o pior dos homens. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 6,23 dirá, o salário do pecado é a morte. É isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também nos mostra um Deus misericordioso. Deus pode salvar você. E tem mais. Deus quer salvar você. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar todas as suas culpas e seus pecados em justiça. Jesus não exige que nós façamos o impossível, mas que nós creiamos que Ele fez isso na cruz. Eu tive um conhecido bem próximo, viciado, com um grande envolvimento com drogas, e ele tentou mudar muitas vezes. Algumas pessoas disseram para ele assim, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar a sua vida pela sua família. E ele nunca conseguiu. Alguns disseram, você precisa mudar a sua vida pela sua igreja. Ele também não conseguiu. Você precisa mudar a sua vida para que você seja um homem de bem. Ele também nunca conseguiu. Nunca. Na realidade, nós só podemos alcançar a salvação pela intervenção divina na nossa vida. Quando a graça de Deus se derrama sobre nós. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu falei num dependente químico, mas poderia ser um corrupto, poderia ser um adúltero, poderia ser um mentiroso, poderia ser uma pessoa violenta, poderia ser uma pessoa incrédula. Cada um de nós tem o seu pecado, os seus pecados. Todos nós temos. Só podemos ser salvos pela intervenção divina na nossa vida. Quero lembrar neste final de mensagem o seguinte: a história da humanidade está repleta de pessoas que buscaram a sua própria salvação e não conseguiram encontrar. Eles falharam. E eu tenho que lembrar o texto de Marcos 10,
26 e 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Meu Deus, se essa frase acabasse aqui, que seria de nós? Mas aí depois vem o restante da frase: contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Certa vez, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, declarou, que está lá em Atos 4, 11, 12, você pode abrir a sua Bíblia em Atos 4, 11, 12, que diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, ou pedra de base. E aí no versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa manhã. Qual é a sua situação diante de Deus? Qual é o seu pecado? Ou quais são os seus pecados vividos? Você é perfeito? Está tudo certo? Você não tem pecados na sua vida? Tem? Todos nós temos, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Eu quero dizer para você que em nome do Jesus que morreu na cruz e que pagou naquela cruz o preço dos seus pecados, você hoje pode se arrepender dos seus pecados. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pode se submeter ao poder transformador da intervenção divina na sua vida. E você pode ser salvo eternamente. Você pode ter a garantia de que passará a eternidade com Deus. Lembre da palavra de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você não sabe que muitos de nós, muitos daqueles que você observa nas igrejas, aqueles crentes sinceros, e você vê, puxa, mas eles têm uma vida tão santa. Você não sabe o que eles já foram. Você não sabe dos pecados que já existiram nas suas vidas. Você não sabe. Esteja certo de que eles foram perdoados, eles foram transformados e eles foram salvos. Todos nós somos pecadores e hoje você pode ser salvo pela intervenção de Deus na sua vida. Quando você se arrepende dos seus pecados e quando você recebe Jesus no seu coração, o Jesus da cruz, recebe como seu Senhor e Salvador. Lembre-se do que o texto diz: para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor nos amou tanto que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não tenha a morte eterna, mas que possa ter vida eterna. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está sempre disposto a nos salvar. Basta que nós clamemos, Senhor, e confessemos os nossos pecados e creiamos no teu Filho Jesus, o Jesus da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você continue fechando os seus olhos. Feche seus olhos. Isso. Você, feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Esteja em oração. E eu quero fazer uma oração agora. E eu vou pedir que todos aqueles que já têm Jesus Cristo no seu coração como Salvador estejam orando agora. Vamos orar. E você que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem dúvidas, que tem medo da morte, que tem medo da eternidade sem Deus, não tem segurança ainda, feche seus olhos também. E eu vou fazer uma oração simples. Se você desejar, repita essa oração comigo. Se você desejar.
Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Eu já cometi pecados na minha vida e eu me arrependo deles. E eu quero ter a certeza de salvação eterna. Hoje eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para o perdão dos meus pecados. Eu recebo Jesus no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Eu gostaria muito de orar com você, de orar pessoalmente com você, de esclarecer alguma coisa que você deseje que seja esclarecida. Eu vou dar o telefone pastoral da igreja. Se você quiser ligar, você pode ligar. O código é 21 98669 2330. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mande um zap. Se você quiser ligar, ligue. E eu vou estar orando com você, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Queridos, quero avisar que hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor no culto da noite. E você então prepare aquele suco de uva, prepare o pão, porque nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. Vai ser um momento lindo nesta noite e nós vamos estar juntos celebrando esta ordenança do Senhor. Vamos orar agora, encerrando o nosso culto, e nós vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre todos aqueles pedidos que aqui foram feitos. Vamos orar. Feche seus olhos para que nós possamos encerrar com alegria diante de Deus este nosso culto matinal. Vamos orar? Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Quero suplicar as tuas bênçãos sobre todos os aniversariantes da nossa igreja. Quero suplicar, Senhor, o teu atendimento generoso, perfeito, Senhor, soberano, sobre os pedidos que aqui foram colocados. Receba, eu te suplico, Senhor, também todas as manifestações de gratidão. Quero suplicar as tuas bênçãos e proteção para os mais vulneráveis da nossa igreja, também daqueles que nos assistem, da nossa sociedade. Tem misericórdia. Abençoa os profissionais de saúde, esses heróis valorosos, tantas vezes anônimos. Ó Deus, muito obrigado pela vida deles. Esse ministério, Senhor, de abençoar e salvar o próximo. Muito obrigado. Quero suplicar também que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles irmãos que têm sido fiéis, que têm cooperado, aqueles irmãos que têm sido dizimistas e ofertantes fiéis. Abençoa-os de forma, Senhor, dobrada, uma vez que a fidelidade deles tem mantido, Senhor, o sustento da igreja, a manutenção de todas as necessidades da igreja e a ajuda também social que temos podido prestar. Abençoa, Senhor, eu te peço, os nossos governantes. Abençoa, Senhor, os bons, guardando-os, curando-os, blindando, Senhor, de todo mal, dando a eles sabedoria e justiça, Senhor. Cuida dos bons governantes. Eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia daqueles que são maus governantes, mas que por uma ação, Senhor, fortíssima do Espírito Santo sobre eles possam refletir, repensar, Senhor, possam ser transformados e restaurados, para que abandonem, Senhor, o mal que há neles, mas se usando do seu livre-arbítrio, Senhor, eles resistirem à tua ação. A nossa súplica é: retira-os do poder, Senhor, para que o povo possa ter um governo justo e um tempo de paz. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, uma alegria estar com vocês, e hoje à noite, às 19h30, no culto em família, nós estaremos juntos e celebrando a ceia do Senhor. Até lá!